Você já se sentiu um oco por dentro, mesmo quando o mundo ao seu redor parece cheio, uma sensação de vazio que nenhuma conquista, nenhuma posse, nenhuma distração consegue preencher? Este não é um sentimento moderno, é um eco antigo, um fio que atravessa a história da humanidade, sussurrado nos desertos da Judéia, meditado nos pátios de palácios reais e escrito em rolos de papiro que sobreviveram a milênios. Esta é a jornada em busca de preenchimento, uma busca que começa não com uma resposta, mas com uma oração honesta. Nos tempos antigos, o mundo era um lugar de extremos. A vida era tecida com a beleza da colheita e a brutalidade da fome, com a alegria dos nascimentos e a sombra constante da mortalidade. Em meio a essa realidade crua, o ser humano olhava para os céus, para as estrelas pontilhando o veludo negro da noite, e se perguntava: qual o meu lugar em tudo isso? Essa pergunta, essa busca por significado é o ponto de partida da nossa história. Não a história de um único herói, mas a jornada da alma humana, através do vale da desesperança, guiada pela luz trêmula da oração. Vamos viajar para a Idade do Ferro, para as colinas de Jerusalém. Há cerca de 3.000 anos, a cidade, um aglomerado de pedra e poeira, ainda se firmava como o coração de uma nação. Ali reinava um homem de contrastes profundos, um pastor que se tornou rei, um poeta que se tornou guerreiro. Seu nome era Davi. As escavações na chamada cidade de Davi revelam as fundações de seu palácio, as mesmas pedras que testemunharam seu poder e sua angústia. Davi possuía o que muitos considerariam a plenitude da vida. Ele tinha poder, riqueza e vitórias militares que seriam cantadas por gerações. No entanto, em seus momentos de solidão, quando as harpas silenciavam e a corte se retirava, o rei se confrontava com um vazio avassalador. Não era um vazio de posses, mas de alma. Em seus escritos, que hoje conhecemos como Salmos, encontramos a linguagem da desesperança em sua forma mais pura. Sua alma, ele escreveu, era como uma corça sedenta, buscando desesperadamente por águas. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ele se perguntava, num diálogo íntimo com sua própria dor. Essas não eram orações polidas, destinadas aos ouvidos dos sacerdotes. Eram gritos brutos, lançados na escuridão, na esperança de que alguém estivesse ouvindo. O ponto de virada para Davi não veio através de outra coroa ou de outra conquista. Veio no chão, em confissão e vulnerabilidade. Após um de seus maiores erros, ele não orou por restauração de seu poder, mas por algo muito mais profundo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável dentro de mim. Ele compreendeu que o antídoto para o vazio não era preenchê-lo com mais coisas do mundo, mas permitir que uma força maior o remodelasse por dentro. Sua oração revela uma verdade fundamental. O preenchimento espiritual não vem da adição, mas da transformação. É pedir um coração novo, um propósito renovado. O legado de Davi, encontrado não apenas nos anais de historiadores como Flávio Josefo, mas no coração de seus poemas, ensina que a oração mais poderosa começa com um reconhecimento honesto de nosso próprio vazio. Agora, avancemos algumas décadas. O reino de Israel vive seu apogeu sob o governo do filho de Davi, Salomão. Sua sabedoria era lendária, sua riqueza incalculável. Frotas de navios traziam ouro de Ofir, e a arqueologia hoje confirma as vastas redes de comércio que enriqueceram seu império. Ele construiu um templo magnífico, uma obra que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Se alguém deveria se sentir completo, era Salomão. Mas o homem que pediu sabedoria acima de tudo embarcou em uma busca implacável pelo sentido da vida. Em um texto atribuído a ele, o livro de Eclesiastes, vemos a jornada de uma alma que provou de tudo. Ele se entregou aos prazeres, acumulou conhecimento, ergueu projetos grandiosos e buscou a justiça. Sua conclusão, repetida como um refrão melancólico, é surpreendente. Vaidade de vaidades, ele declara. Tudo é vaidade. A palavra hebraica aqui, evel, significa algo como fumaça, um sopro, uma névoa que se dissipa. Para ele, uma vida vivida apenas sob o sol, focada unicamente na existência terrena, era como tentar segurar o vento. A alegria era fugaz, a sabedoria trazia tristeza e o trabalho não oferecia satisfação duradoura. Ele descreveu o ciclo humano de nascer, trabalhar e morrer sem um propósito maior, como uma corrida sem fim e sem prêmio. Este era o lamento de um homem que estava no topo do mundo, olhando para um abismo de falta de sentido. Seu palácio estava cheio,
mas sua alma estava vazia. Milhões hoje, cercados por uma abundância sem precedentes, sentem exatamente o mesmo. A busca de Salomão, tão antiga, soa incrivelmente moderna. Ele nos mostra que a desesperança pode nascer não da falta, mas da percepção de que mesmo a abundância não é suficiente. A jornada de Salomão pelo niilismo, no entanto, não termina no desespero. Após examinar cada caminho terreno e encontrá-lo sem saída, ele aponta para cima. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele conclui, pois isso é o dever de todo homem. A revelação é profunda. O propósito não é algo que criamos ou encontramos nas coisas, mas algo ao qual nos alinhamos. A oração que surge dessa compreensão não é mais um pedido, mas uma rendição. É a compreensão de que a vida ganha sentido não quando gira em torno de nós mesmos, mas quando encontra um centro de gravidade fora de nós. O preenchimento do vazio, segundo a jornada de Salomão, acontece quando paramos de tentar nos encher e, em vez disso, nos dedicamos a um propósito divino, um chamado que ecoa além das fronteiras de nossa curta existência. Nossa jornada nos leva agora para o norte, para o Monte Carmelo, uma cordilheira que se ergue perto da costa do Mediterrâneo. É um lugar de beleza selvagem, mas que por volta do século IX a.C., tornou-se o palco de um dos confrontos espirituais mais dramáticos da história. De um lado, 450 profetas de um culto pagão. Do outro, um homem solitário chamado Elias. Elias era um homem forjado no deserto, um profeta de fogo cuja fé era tão implacável quanto o terreno que habitava. Naquele dia, diante de uma nação vacilante, ele desafiou os poderes de seu tempo. A disputa foi selada com um poder celestial, uma demonstração inequívoca que deixou a multidão em reverência. Foi uma vitória total, um triunfo esmagador da fé sobre a idolatria. Deveria ter sido o maior momento de sua vida. No entanto, o que se seguiu desafia a lógica. Uma única ameaça de uma rainha poderosa foi suficiente para quebrar o espírito daquele homem de ferro. O profeta, que enfrentou uma legião de adversários, fugiu para o deserto, aterrorizado. Ele caminhou um dia inteiro pela desolação da região de Berseba, um lugar que até hoje fala de isolamento e sobrevivência. Ele se sentou debaixo de um arbusto de zimbro, uma das poucas plantas a oferecer uma sombra escassa naquele ambiente hostil. E ali, o vitorioso do Monte Carmelo orou a oração do mais profundo desespero. Ele não pediu força, nem livramento. Ele pediu para morrer. Já basta, ó Senhor, ele disse. Toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Este é o retrato da exaustão, do esgotamento emocional e espiritual que pode seguir até mesmo os maiores triunfos. A sensação de vazio de Elias não nasceu do fracasso, mas de um sucesso que o deixou completamente esvaziado. Sua jornada nos mostra que a desesperança não escolhe suas vítimas. Ela pode assaltar o rei em seu palácio, o sábio em sua biblioteca e o profeta em seu momento de glória. A resposta divina à sua oração não foi um sermão ou uma repreensão, foi prática e gentil. Um anjo tocou oferecendo-lhe água e pão. O cuidado veio em forma de sustento físico, um lembrete de que corpo e alma estão interligados. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Guiado por essa força, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde séculos antes Moisés havia recebido a lei. Naquele lugar sagrado, a montanha tremeu. Veio um vento poderoso que quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um sussurro suave e delicado. Elias, cobrindo o rosto, saiu da caverna e ficou perante essa presença silenciosa. Naquele momento ele entendeu. O Deus que respondeu com fogo no Carmelo o encontrou no deserto com um sussurro. A solução para o seu vazio e sua desesperança não estava em outro espetáculo de poder, mas na intimidade de uma comunhão silenciosa. Ele recebeu não apenas consolo, mas uma nova missão, um novo propósito. A jornada de Davi nos ensinou sobre a oração da confissão honesta, a de Salomão sobre a oração que reorienta o propósito. A de Elias nos ensina sobre a oração que escuta. Em meio ao barulho ensurdecedor de nosso desespero e das demandas do mundo, a plenitude pode ser encontrada na quietude. Ao aprendermos a discernir o sussurro divino que nos chama para o nosso próximo passo. Então, o que essas vozes do passado nos dizem hoje? Vivemos em um mundo que grita, que exige nossa atenção a cada segundo. O vazio que sentimos é frequentemente preenchido com ruído,
com mais informação, mais entretenimento e trabalho, buscamos nossa própria versão do Palácio de Davi, da sabedoria de Salomão, ou do fogo de Elias, esperando que essas coisas nos completem. Mas essas histórias, preservadas através de séculos, apontam para um caminho diferente. Elas nos convidam a ter a coragem de Davi para admitir nossa própria quebra, a olhar para dentro e orar, não por mais, mas por um coração novo. Um coração que encontra alegria não no que possui, mas em sua conexão com o Criador. Elas nos desafiam a empreender a jornada honesta de Salomão, a questionar as fontes em que buscamos nosso sentido, e a concluir, como ele, que uma vida de propósito verdadeiro é uma vida alinhada com algo maior que nós mesmos, um serviço que reverbera na eternidade. E finalmente, elas nos oferecem a esperança de Elias. Elas nos asseguram que, mesmo nos desertos mais profundos de nossa exaustão e desespero, quando sentimos que não podemos dar mais um passo, não estamos sozinhos. O sustento virá, e a direção será revelada, não no barulho caótico de nossas ansiedades, mas no silêncio atento, onde podemos ouvir um sussurro de esperança. A oração que alivia o vazio não é uma fórmula mágica, é uma postura do coração. É a honestidade de dizer, estou vazio. É a sabedoria de perguntar, qual o meu verdadeiro propósito? E é a fé de escutar no silêncio, confiando que uma resposta virá, renovando nossas forças e nos colocando de pé mais uma vez. O preenchimento espiritual não é a ausência de problemas, mas a presença de um propósito que é mais forte do que a nossa dor. Se este mergulho na história tocou sua alma, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada.